Bom dia! Bom dia com muito amor, paz e alegria. Nós estamos ao vivo de volta com a terça terapêutica. Ó. Do que em mim floresce. Tá ouvindo? A decisão, nós de Deus eu encontro a direção. A vida é 10% que nos acontece, 90% aquilo que nós fazemos com que nos acontece. Bom dia, Luana, seja bem-vinda. De volta às nossas terças terapêuticas. No início de um ano que vem aí com uma energia arrebatadora e preciso agradecer, claro, a participação de vocês porque foi formidável. Muita gente falando, né, para eu falar sobre relacionamento, sobre filhos, sobre prosperidade financeira, sobre trabalho, sobre escolha, sobre permissão. E dentro disso tudo eu venho falar sobre uma coisa importantíssima para esse ano de 2026. Que é a energia que esse ano carrega. Nós ficamos 21 dias falando sobre a importância da gratidão. E nos primeiros dias do desafio da gratidão, eu contei para vocês a importância de perceber qual é a nossa energia, de perceber aquilo que nós estamos pensando e emanando, e também qual é a energia das pessoas que estão ao nosso redor, porque nesse ano de 2026, e o que eu vou falar aqui não é sobre astrologia, não é sobre previsões, não é sobre nada disso, até porque eu não entendo nada disso. Mas o que eu vou falar é sobre energia e física quântica. Esse ano de 2026 vem com uma energia poderosíssima de recomeço de ciclo. 2025 foi pesado, não foi pesado? Foi pesado para muita gente, foi um ano denso, um ano difícil. As pessoas saíram de 2025 cansadas, exaustas. Por quê? Porque 2025 foi um ano de encerramento de ciclo. E você precisa ter essa noção do que é 2026 para você não arrastar coisas que deveriam ter ficado lá em 2025. Então, ciclos que você vem repetindo há muitos anos, deixa lá em 2025, não traz para 2026 não. 2026, entende-se, né, que ele encerrou um ciclo de 9 anos, 2025, desculpa, encerrou um ciclo de 9 anos. E o 2026 é o precursor dos próximos 9 anos. E aí eu te pergunto, como que você quer viver os próximos 9 anos da sua vida? Você planejou? Tem planejado o que você quer fazer daqui por diante? Quem é você em 2026? Se você não planejou, até aqui tá tudo certo, porque nós vamos entender isso hoje e eu vou te dar algumas ferramentas para você começar a planejar o seu 2026 de uma forma totalmente diferente do que você fez em 2025. 2026 não é um ano para simplesmente entrar e falar, é mais um ano, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, 2026 vem com uma energia criadora, uma energia potente. E tudo aquilo que você colocar a sua energia em 2026 vai potencializar. Então, se você reclamar, a reclamação vai potencializar. Mas se você agradecer, a gratidão também vai potencializar. Se você ficar de mimimi, o mimimi vai aumentar. Mas se você acreditar que você pode superar, a sua superação vai aumentar. Então é um ano para você resolver as suas coisas, para você resolver pendências, para você encerrar ciclos, é um ano de resolução. Mas é um ano que vem trazendo muita velocidade de acontecimento. É um ano que traz muita verdade. Então você vai observar da mesma forma como aconteceu lá na Venezuela, né? Você vai observar que esse tipo de coisa vai começar a acontecer cada vez mais em 2026. É um ano de início da verdade. E aí eu te pergunto, você está pronta para a verdade da sua vida? A verdade da sua história? Para olhar para você, como você está hoje e ser verdadeira contigo mesmo? De olhar para você e falar assim, não, meu relacionamento não tá legal.
Não, meu corpo não tá legal. Não, esse trabalho não é bacana. Eu não quero mais estar no meio dessas pessoas. E 2026 vem trazendo essa energia de nós pensarmos aquilo que a gente deseja, aquilo que nós queremos e quais os passos nós iremos dar. Então é um ano de velocidade e de potência. E aí eu não posso começar a terça terapêutica sem trazer essa instrução para vocês, instruindo vocês e dizendo, viu, ó, vem porque 2026 começou, a hora é agora. Não é para amanhã, não é para semana que vem, não é para um mês que vem, é para agora. Porque quem procrastinar em 2026 vai ser passado por cima, como se tivesse, né, sendo esmagado. 2026 não vai ter esse tempo para quem quer procrastinar. 2026 é o ano que você tem que resolver. É o ano do sim ou do não, que você vai ter que se posicionar. Se você a vida inteira arrastou com a barriga as coisas, então eu já digo, 2026 é um ano que vai exigir de você um posicionamento. Você vai ter que se posicionar. Você vai ter que dizer eu quero ou eu não quero, eu gosto ou eu não gosto. Você vai ter que dizer sim ou não, vem ou vai, para ou fica onde está, ou vai adiante. Você vai ter que se posicionar. E dentro de tudo isso que 2026 vem trazendo pra gente, estão todos os tópicos que vocês trouxeram como dica para a gente começar a nossa terça terapêutica. E aí, né, pediram lá, fala sobre relacionamento amoroso, fala sobre filhos, sobre prosperidade financeira, sobre mudança de trabalho, sobre decisões que a gente precisa tomar, sobre encerramento de ciclos. E tudo isso está englobado dentro deste ano, pedindo para você que você se posicione e que você decida. Então, 2026 não é um ano que vai fazer você pensar muito tempo. Você tem sim que tomar atitudes de forma consciente, mas você vai ter que decidir. Não é um ano de empurrar com a barriga como foi 2025. Muitas coisas aconteceram empurrando com a barriga. Você foi deixando, mas 2026 não traz essa energia do deixar. E se você deixar as coisas empurrando com a barriga em 2026, você vai sofrer. Então, há duas escolhas sobre esse novo ano maravilhoso que Deus nos está presenteando, né? Ou você decida viver uma vida de aprendizagem, de prosperidade, de abundância e de merecimento, ou você vai ser engolido por toda essa energia que vem vindo de 2025 chegando em 2026. Eu não sei se você já observou, mas as pessoas estão mais cansadas, exaustas, têm acordado dessa forma. Por quê? Porque a energia do planeta está mais densa. Eu não entendo muito disso, não posso falar com muita propriedade, mas o pouco que eu estudo, eu tenho percebido que o alinhamento da energia do nosso planeta, e eu não sei por que isso acontece, tem ficado cada vez mais comprimido, por isso que está tão denso. E o porquê a gente sente esse cansaço? Justamente porque nós estamos sendo comprimidos. É como se Deus dissesse assim, ó, viu? Chega porque eu quero dar para os meus filhos aquilo que eu tenho de melhor. Então, chega de reclamar, chega de procrastinar, chega de deixar a vida me levar. O momento é agora. E essa consciência de saber que o momento é agora não vem só da necessidade de nós agradecermos tudo aquilo que nós temos, mas principalmente de nós vivenciarmos a gratidão daquilo que nós praticamos durante 21 dias em 2025. O desafio de 21 dias da gratidão no final do ano não foi porque é o final do ano, vamos agradecer pelo que aconteceu no final do ano. Não, foi porque foi um encerramento de um ciclo, de um ano, de um período, na verdade, de um ciclo de 9 anos, de um ciclo denso, de um ciclo pesado. E que nem eu e nem você merecemos vivenciar isso novamente em 2026. Então essa velocidade que o planeta pede da gente, essa velocidade que as coisas vão acontecer, vocês vão começar a perceber que daqui a pouco a gente está em fevereiro e você vai falar, meu Deus, nós estamos em fevereiro e já aconteceu tanta coisa. O ano mal começou e Trump já foi lá catar o ditador e levou o ditador embora. E você vai perceber que muitas coisas como essas
ainda irão acontecer. Por quê? Porque é um ano da verdade. Então, se você tiver para assinar contratos, se você tiver, sei lá, sendo contratada numa empresa, se você tiver a oportunidade de fazer negócios, faça com verdade. Se você tiver a oportunidade de iniciar relacionamentos, faça com verdade. Entre com verdade em tudo que você fizer neste ano, porque tudo aquilo que você colocar verdade vai potencializar. Lembra que nós falamos sobre a gratidão, sobre a importância de agradecer as coisas que a gente tem, sobre a importância de agradecer as coisas que acontecem com a gente, né? Em tudo dai graças e não é só nas coisas boas, mas também nas coisas ruins. Agora, 2026 traz um convite para que a gente tenha a percepção de agradecer aquilo de uma forma mais intensa. Como isso, Michele? Vou dar um exemplo. Lembra que eu comentei com vocês que o meu cabelo tá caindo demais? E aí eu falei, não, em tudo dá graças, então obrigada, Deus, porque mesmo que o meu cabelo esteja caindo, muito obrigada. O discernimento que traz em 2026 é agradecer não somente porque o cabelo tá caindo, mas porque você teve cabelo. Consegue entender? Então, olha, obrigada, Senhor, meu cabelo tá caindo muito, tá molhado porque eu tomei banho agora e lavei. Mas obrigada porque esse cabelo fez parte de mim, esse cabelo fez parte da minha história, esse cabelo que caiu hoje não faz mais parte do meu corpo, da minha cabeça, mas já fez parte de mim. Então, a importância das decisões que a gente tomar e daquilo que a gente potencializar em 2026 vai se arrastar pelos próximos 9 anos. 2026 inicia um ciclo de 9 anos. Então vamos potencializar coisa boa, né? Vamos olhar para aquelas coisas que a gente acha que não é tão boas assim, mas vamos potencializar aquilo. E como? Entendendo o motivo. O porquê o ciclo se encerrou. O porquê o relacionamento acabou. O porquê o meu filho me dá problema. O porquê o meu relacionamento vem capengando por tanto tempo. Porque chegou o momento e a hora de você sentar, conversar e decidir. Então 2026 é um ano de velocidade, é um ano de decisões, é um ano que você vai ter que se posicionar, você vai ter que dizer sim ou não, gosto ou não gosto. É um ano que você vai ter que saber o que você quer e o que você não quer. Porque se você quer uma coisa, mas fica o tempo todo mentalizando outra coisa, aquela outra coisa que você está mentalizando vai ser potencializada. E quando eu digo outra coisa, geralmente são os pensamentos ruins, as reclamações, as coisinhas que a nossa mente fica o tempo todo trazendo para a gente como lembrança, ou que você fica remoendo coisas que já foram do passado, 2026 vai potencializar. Então, não importa no que você trabalha, não importa o tipo de relacionamento que você tem, aquilo que você colocar energia vai ser potencializado em 2026. E você vai precisar se posicionar. E aí, o interessante é que os estudos mostram que a gente precisa se posicionar com verdade. Então, saber o que a gente quer, o que você quer, aonde você quer chegar, o que você quer fazer. 2026 não é um ano de listinha, deixa eu ver o que eu vou fazer, como vai ser, eu quero conquistar tantos clientes ou eu quero conquistar um novo relacionamento. Não é uma listinha 2026. 2026 é um ano de potencializar realizações. Então, antes de uma listinha, saiba aquilo que você quer e aquilo que você não quer. E dentro daquilo que você quer, o que você está disposto a realmente fazer. E o quanto de verdade você está disposto a colocar naquilo que você quer fazer. Então, você vai precisar se posicionar. Sabe aquela coisa de eu nunca tive coragem de dizer não? Ou você diz não nesse ano, ou você vai ser engolido. Pelas suas dores, pelos seus traumas, pelas suas feridas, pelos ciclos que vão se perpetuar por mais 9 anos. Imagina que 2026 é um ano onde você é uma criança. Você está aprendendo a andar e a falar. Se você falar errado, se você trocar as palavras, se você falar que nem o Cebolinha, tudo helado, por exemplo, você vai ficar durante 9 anos falando tudo helado.
ao invés de falar tudo errado. Se você andar com as pernas abertas, com os pés abertos, durante esses 9 anos, é isso que vai acontecer. Então, 2026 traz uma energia de realização muito potente, mas que você precisa ter consciência e verdade naquilo que você fizer e naquilo que você disser. Então, não é um ano, gente, que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, é um ano que você pode criar e co-criar coisas maravilhosas na sua vida, mas que você vai precisar se decidir. Então, eu já aviso, assim, ó, eu coloquei 3 palavras para o meu ano de 2026 e eu vou divulgar aqui com vocês, vou dividir com vocês, talvez sejam palavras que façam sentido para você. Mas 3 palavras importantíssimas para mim nesse ano é fé, criação e manifestação. Por quê? Fé. Porque a fé para mim é algo importantíssimo. Sem fé eu não consigo viver, né? E o que é a minha fé? Eu preciso alimentar a minha fé. Como que eu alimento a minha fé? Com oração diária, com o entendimento da palavra, com a busca da intimidade com Deus. Então, fé para mim é importantíssimo. Então, é um dos pilares que eu coloquei que eu vou trabalhar nesse ano. Criação. Bom, eu sou uma pessoa criativa, eu tenho uma mente criativa e dentro dessa inspiração divina, eu consigo criar várias coisas. E eu entendo que esse ano é um ano para se criar muitas coisas, muitos projetos que eu coloquei no papel ou que estão na minha cabeça, é o tempo agora de 2026 de eu realizá-los. Então, criação para mim é algo que vai me movimentar nesse ano. E a manifestação que é o quê? Os resultados daquilo que eu quero buscar. Então, eu estou entrando em 2026 com a energia de, viu? Alô, 2026, estou aqui e estou mostrando para você o porquê eu estou aqui. E por que eu estou trazendo essa minha intimidade para você? Para te direcionar, para te dizer, ó, bora lá buscar aquilo que é importante para você. Bora lá buscar aquilo que é importante para você ter, para você conquistar. E aí não é só ter de coisas financeiras, mas ter de pessoas ao seu lado, mas ter de soluções de conflitos na sua vida, mas ter de descobertas, né, de dores que estavam te aprisionando. Porque muito daquilo que a gente não vivencia na nossa vida é porque nós não temos permissão. Permissão para o próximo passo. E aí você se mantém num relacionamento ruim, num trabalho ruim, com amizades ruins, porque não tem a possibilidade e a permissão de olhar para o novo e dizer, opa, é lá que eu quero estar. E aí a primeira pergunta que eu te faço é, o quanto você tem resistência à mudança? Porque 2026 traz essa energia de necessidade de mudança, nós precisamos mudar. E o que é mudar? É ter a coragem de buscar o autoconhecimento, de olhar para si, de se conhecer, de saber o que de fato você quer e o que de fato você não quer, de buscar pessoas e direcionamento que irão te alinhar àquilo que você realmente deseja. Então é um ano de investimento no autoconhecimento, é um ano de investimento na busca pela saúde, é um ano de investimento no cuidado com a saúde mental, física, emocional e espiritual. É um ano de entendimento de que não são todos os pensamentos que você tem que potencializar na sua cabeça. Então, quando você percebe que vem um pensamento ruim, você precisa pura e simplesmente se desfazer desse pensamento, não potencializá-lo, porque se você potencializar com velocidade, ele será criado. Ele trará a realidade. E a mesma coisa, aquilo de bom que você pensar. Mas entenda que a física quântica nos mostra que a criação, a cocriação, o pensamento e a imaginação são energias. E não adianta eu pensar, quero ganhar na loteria, e eu nem sequer jogar na loteria. Quero um trabalho bom, mas eu não mostro a minha cara, eu não busco empresas que sejam compatíveis com aquilo que eu quero, com aquilo que eu acredito. Eu não me qualifico para estar num cargo melhor, não adianta. Então você vai ter que pensar e realizar. Por isso vai ser um ano trabalhoso,
Mas para aquele que tiver velocidade, que entender o ano de 2026, não será tão cansativo quanto foi 2025. E aí, se eu perguntar para você, eu tenho certeza que você vai me responder que sim. Como foi o ano de 2025 para você? Foi fácil? Eu acredito que não tenha sido. E por que eu acredito que não tenha sido? Porque há informações, dados, estatísticas que nos mostram isso. Que 2025 foi um ano denso para todo mundo. Que não teve uma única pessoa que não passou um perrengue em 2025. Isso significa que você não vai passar perrengue em 2026? Não. Significa que se você entrar com consciência nesse ano, com entendimento, você vai entender que os perrengues que vão acontecer também fazem parte do seu amadurecimento, do seu crescimento, da sua evolução. Olha a diferença de você olhar para um perrengue como algo ruim, que vem ali e fala, meu Deus, não aguento mais. E você olhar para um perrengue e falar, opa, o que eu posso aprender aqui? O que uma dívida financeira traz de aprendizado para mim? Toda dívida financeira traz uma dívida emocional. Se você tem coisas para resolver na justiça, libere a permissão. Porque enquanto você não se permitir, esse processo vai se arrastar por anos. Se você vive um relacionamento que não é bom, mas não tem a coragem, a força de sair desse relacionamento, então começa a olhar internamente aquilo que você quer desse relacionamento e o que esse relacionamento ainda tem para te oferecer. E o que você ainda tem para oferecer para esse relacionamento. E uma coisa que eu peço para você é pare de buscar diagnósticos. Pare de buscar, será que eu tenho isso? Será que eu não tenho aquilo? Será que meu filho é isso? Será que meu filho não é aquilo? Será que o meu marido, sabe? Para com serás. Começa a viver com gratidão e entendimento do que aquela situação quer te mostrar. Então 2026 vem com essa energia de precisamos nos olhar, precisamos nos ver e precisamos fazer acontecer a partir daquilo que nós temos aqui e agora. Então, se você vai fazer um almoço e você só tem macarrão na sua casa, o que você vai fazer? Arroz e feijão? Não, você vai fazer macarrão. Mas, Michele, eu não gosto de macarrão. Ok. Então, você vai se preparar para comprar o arroz, o feijão e a carne que você gosta. Mas, por enquanto, olhe para esse macarrão com gratidão e entenda o que esse macarrão quer trazer para você. Eu trago esse exemplo porque é um exemplo simples que você pode aplicar aí na sua casa. Talvez você esteja sonhando com coisas grandes, maravilhosas, e a gente tem que sonhar mesmo. A gente tem que buscar coisas boas para a nossa vida. Mas, dentro daquilo que a gente está sonhando, o que nós estamos fazendo? Será que a gente está se mexendo? Será que as coisas estão acontecendo? Será que a gente está se posicionando diante daquilo? Por quê? Porque tem muita gente comendo macarrão, não gostando do macarrão, reclamando do macarrão, mas não fazendo nada para comer um churrasco, para comer uma feijoada, para comer um alimento diferente. Então, eu estou trazendo o exemplo do macarrão, mas pode ser qualquer outra coisa. Talvez você esteja reclamando da sua vida financeira, mas você não está agindo de forma diferente com o seu dinheiro. Talvez você esteja reclamando do seu relacionamento, mas você não está agindo de forma diferente para o seu relacionamento mudar. E o relacionamento não é só você pura e simplesmente, tem uma outra parte junto com você. E aí eu te pergunto, quais são as suas responsabilidades dentro desse relacionamento? Quais são as responsabilidades do seu parceiro, do seu cônjuge dentro desse relacionamento? E o quanto vocês estão alinhados sobre o papel de cada um nesse relacionamento? E esse relacionamento não precisa só ser amoroso, não. Pode ser um relacionamento de mãe e filho, de pai e filhos, relacionamento de irmãos, um relacionamento profissional dentro do trabalho. O quanto você está preparada esse ano para agir com verdade e dizer, opa, eu preciso me movimentar. Porque esse ano traz essa velocidade desse movimento. Traz essa urgência de você tomar decisões na sua vida. É nesse ano que você vai aprender a sua identidade. Quem é você de fato?
Michele, eu não quero olhar para nada disso. Eu não quero mexer em dor nenhuma. Eu não quero conhecer nada disso, eu não quero nada disso. Tá tudo certo. Só se preparem, que o ano será pesado para aqueles que não se movimentarem, para aqueles que não se mexerem. E não sou eu que estou falando, gente. Isso não é astrologia, astronomia, horóscopo, não é nada disso. Isso é física quântica que vem nos mostrar como está a energia do planeta. E aí tem muita gente falando, é o fim dos tempos, né? Jesus está voltando. E nesses dias, entre Natal e Ano Novo, eu vivenciei coisas que eu não havia planejado, coisas maravilhosas que eu não havia planejado, fiz viagens que não estavam nos planos, mas são surpresas maravilhosas que Deus nos entrega. E em um determinado momento eu parei para pensar e eu falei, será que realmente Jesus irá voltar? Será que essa promessa que Jesus nos colocou na Bíblia de que Ele irá voltar não é para que nós nos voltemos para Ele? Será que não é porque Deus quer estar conosco através de Jesus todos os dias na nossa vida? Será que essa esperança dessa volta de alguém carnal na terra, que as pessoas tanto buscam, não precisa primeiro começar internamente aqui, dentro do nosso coração, da nossa mente, para então a gente reverberar esse sentimento de Jesus dentro de nós e aí então nós modificarmos a nossa energia e consequentemente as coisas que estão à nossa volta? Porque se todo mundo tiver a consciência de que nós precisamos nos voltar para Jesus, ao invés de esperar que Jesus venha resolver os nossos problemas e todo esse caos que a gente criou aqui no mundo, já imaginou o quanto o planeta iria mudar? Se eu e você pensarmos que nós precisamos nos voltar para Jesus e não pura e simplesmente esperar que Jesus se volte para nós, a nossa vida irá mudar. E trazer isso à consciência nos traz coragem para agir no ano que vem aí nos pedindo esse posicionamento. E você vai começar a perceber que vai passar janeiro, vai passar fevereiro, vai passar março, e você vai falar, nossa, Michele tinha razão, eu tenho que decidir tudo. Tudo é sim ou não. Tudo eu tenho que me posicionar, se eu quero, se eu não quero, se eu vou, se eu não vou, se eu sou, se eu não sou, quem sou eu nessa história de tudo que está acontecendo. Porque não há mais tempo para joguinhos, não há mais tempo para mentiras. Esse ano é o ano da verdade, é o ano que as coisas virão à tona. Cada vez mais as coisas virão à tona. Então é um ano que inicia um ciclo de verdades. Sabe, todas aquelas coisas que estão debaixo do tapete vão começar a aparecer. As coisas que estão lá no fundo do mar vão começar a vir à tona. E quando eu falo fundo do mar, não é literalmente o oceano, mas é o seu coração, são os seus pensamentos. Então, pensamentos, sentimentos que você empurrou com a barriga, esse é o ano propício para você buscar o autoconhecimento, para você buscar ajuda, para você intensificar aquilo que você tem de melhor. E por que ficar parada? Por que ficar estagnada? Por que permanecer na mesmice da vida, se você pode ter aquilo que há de melhor? Só que você precisa entender que há uma outra chave que você tem que virar, que é a chave da permissão. Você precisa se permitir. Porque querer é uma coisa e poder é outra. Imagina quando você era criança. Você queria sair, brincar, se divertir. Seu pai deixava, sua mãe deixava, você podia ficar na rua brincando, se divertindo com as amiguinhas. Então, querer é uma coisa, poder é outra. E muitas vezes nós ainda somos como crianças na nossa vida emocional, na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual. Ainda somos como crianças aonde precisamos que alguém nos autorize para termos permissão para seguir. E aí eu te faço um convite para que você anote aonde você precisa de permissão.
O que na sua vida exige permissão para você passar para o próximo passo? Para que o fluxo possa iniciar na sua vida? E aí, gente, quando eu digo essa questão da permissão, é a questão de você se posicionar sabendo aquilo que você realmente quer, aquilo que você deseja para a sua vida, e você entender aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que deve permanecer, aquilo que não deve permanecer, e se permitir se conhecer para então ter permissão para ser feliz. Porque tem muita gente arrastando a vida, não está vivendo, está arrastando a vida, porque não tem permissão para ser feliz. Porque olha para trás, para os seus antepassados, e nenhuma mulher lá foi feliz, nenhuma mulher lá foi próspera, nenhuma mulher lá foi livre. E quando eu digo livre, não significa não ter um relacionamento. Significa você ser livre dentro de um relacionamento. Você sabia que isso é possível? Você sabia que você não precisa ser escrava de um relacionamento amoroso? Você sabia que você não precisa ser oprimida dentro de um relacionamento amoroso? Que você pode ser livre e fazer aquilo que você deseja com liberdade? Mas você precisa de permissão para viver um relacionamento assim, para ter ao seu lado alguém que entenda a sua liberdade, o seu desejo de viver uma vida leve. Só que aí, você olha para a sua linhagem, e isso a gente não faz conscientemente, gente. Isso a gente faz inconscientemente. Você olha para a sua linhagem e você vê, não, mas as mulheres não foram prósperas. E eu me lembro que o ano passado, eu não lembro com quem foi, mas eu me lembro que o ano passado eu fiz um atendimento onde a pessoa constelou questão financeira. Ela constelou o dinheiro. E eu fiz uma pergunta simples para ela. Qual é o salário ideal para você? E ela me falou um valor X, que eu não vou lembrar, mas vamos supor, tá? Que ela tenha falado isso. 20 mil reais. E aí eu perguntei assim, se hoje você estivesse trabalhando e recebendo 20 mil reais como gratificação do seu trabalho, como remuneração do seu trabalho, o que de ruim poderia te acontecer? E essa pessoa, agora eu lembro quem é, essa pessoa respirou e falou, ai meu Deus, eu nem sei, porque se eu ganhar tudo isso, nossa, a minha mãe vai achar que eu tenho rei na barriga, o meu irmão não sei o que, bababá. E aí ela trouxe uma série de desculpas de outras pessoas que inconscientemente estavam interferindo na permissão de ganho dela. E como isso acontece, Michele? Inconscientemente, a gente olha para o reflexo que a gente tem em relação a outra pessoa, e se a outra pessoa não prosperou, a gente não se acha digna e merecedora de prosperar. E aí nós olhamos para aquilo e não aceitamos dentro de nós. Então, por mais que conscientemente, pensando, ela gostaria de ter um salário melhor, inconscientemente ela não tinha permissão, porque haviam muitas pessoas ao lado dela que iriam julgá-la por ela ter uma vida melhor. E aí o que acontece, gente? O que o inconsciente faz? Autossabotagem. Então 2026 vem mostrar para você que está na hora de você olhar para você, de você parar de se autossabotar, de você começar a se conhecer, de você iniciar ciclos virtuosos de busca pela verdade daquilo que está dentro de você, de quem você é, dos traumas e dores que você traz, dos ciclos que estão se repetindo, que você não precisa mais disso tudo. Então, 2026 você pode começar a se cuidar, a se olhar para deixar para trás toda a bagagem que está te pesando. Toda aquela energia densa que vem vindo lá de 2025 pode ficar para trás com uma única decisão sua de dizer não quero mais. Então, você vai precisar se decidir e se posicionar. Não quero mais é a decisão. E o que é o posicionamento? Você agir a partir do não quero mais.
E a mesma coisa para aquilo que você quer intensificar e para aquilo que você quer que continue progredindo. Então eu quero mais disso. E eu vou agir e me posicionar para que isso aconteça cada vez mais. Só que isso não acontece assim porque da noite para o dia, porque você pensou e porque você quer. É necessário ter a atitude da mudança. E mudar, para quem tem resistência, muitas vezes dói. Mas eu venho te dizer uma coisa, gente. A mudança é algo maravilhoso. A mudança é o abandonar o velho. É deixar aquilo que não te serve mais. Sabe quando você literalmente muda de casa? Você começa a encaixotar as coisas, colocando cada uma no seu devido lugar. E você começa a olhar para aquilo que não te serve mais, para aquilo que você não usa, para as coisas que estão ali sobrando. E o que você faz? Não, eu vou doar, eu vou vender. Enfim, você vai dar um fim para aquilo. Uma mudança de comportamento também é dessa forma. É você olhar para você e falar, não cabe mais eu agir dessa forma. Não cabe mais eu continuar nesse relacionamento dessa forma. E sentar e conversar com o seu cônjuge e dizer, eu quero um novo relacionamento. Eu quero um novo relacionamento e um novo relacionamento ideal para mim é assim. E você buscar esse novo relacionamento ideal do jeito que você deseja. Tudo com alinhamento e conversa. Porque nada acontece só na sua mente. Nada. Nada do que você plantar só na sua mente vai frutificar. Você precisa agir. Seria lindo se a gente pudesse sentar e dizer, eu quero ser magra, eu quero ser magra, eu quero ser magra. E continuar comendo e não fazendo atividade nenhuma. Vai emagrecer? Não. Você tem que pensar, mas você tem que agir. Então o pensamento é, eu quero um corpo mais saudável. Então começa a agir. Começa a comer coisas mais saudáveis, a fazer uma atividade física, a alimentar o seu corpo com aquilo que você deseja que vai te fazer bem. Porque só pensar não adianta. Então, Michele, qual que é a chave para a gente prosperar em 2026? E aí, prosperar não é só financeiramente, tá? Você pode prosperar em vários âmbitos da sua vida. Então, primeiro, ter clareza de quem você é e aquilo que você quer. Se você não tiver clareza de quem você é e aquilo que você quer, você não vai caminhar, você não vai sair do lugar. Tomar decisões, mesmo dentro de um cenário de incertezas, 2026 não vai te dar muito tempo para você ficar pensando dias, meses. Você pode pensar e deve pensar sobre as decisões que você deve tomar, mas realmente decidir e agir. Você precisa ter um alinhamento rápido. O que é um alinhamento rápido? Olhar para aquilo que serve e dizer isso serve e permanece. Aquilo não serve, tchau, obrigado. Então, ter clareza, se decidir, fazer as coisas dentro de uma velocidade maior do que aquilo que você está habituado a fazer. E aí, gente, a velocidade, a minha velocidade é diferente da velocidade de vocês. Mas as coisas vão acontecer mais rápidas. Dentro daquilo que eu estou habituada, um pouco mais rápido. E dentro daquilo que você está habituado, um pouco mais rápido. Então, quem procrastinar nesse ano, quem deixar as coisas para depois, não vai se dar bem. Não vai se dar bem. E aí, se eu puder enumerar comportamentos que você deve ter agora, em 2026, eu enumerei 6 comportamentos. Olha lá. Coragem. Coragem de se olhar, de se ver, de se permitir, de se entender, de se conhecer, de olhar para suas dores, para suas feridas. Coragem de dizer, eu preciso de ajuda e buscar essa ajuda. Coragem. Velocidade. Velocidade para decidir o que você quer, o que você não quer, quem você quer, quem você não quer, aonde você vai, aonde você não vai. Então é necessário você ter velocidade. Posicionamento para você dizer, ok, eu quero, não, eu não quero. Até aqui você vai, a partir daqui
você não tem permissão. Então você precisa se posicionar. Clareza do que você quer, quem você é, principalmente. Quem você é. Qual é o seu propósito aqui na Terra? Por que você está aqui? E se você não sabe por que você está aqui, vai lá ver os 21 dias, as lives de 21 dias, que estão aqui no Instagram, estão lá no YouTube. Vai assistir aquelas lives. Nós falamos sobre propósito. Qual é o seu propósito de vida? Então, é importantíssimo você ter clareza sobre quem é você, o que você quer, aonde você quer estar. É importantíssimo que você tenha autonomia sobre a sua própria vida. Sabe aquela coisa de, eu sempre fiz tudo que meus filhos queriam, eu sempre fiz tudo que o meu marido quis. Não tem espaço para isso. Você precisa ter autonomia sobre a sua própria vida, sobre as suas decisões. Se você quer água, é água que você vai tomar. Se você quer café, é café que você vai pedir. Não vai tomar chá porque a outra gosta de chá e eu vou tomar chá para agradar a outra. Não. Se você gosta de café, é café. É clareza com autonomia, com entendimento de quem é você e o que você realmente quer. Alinhamento com a verdade. Esse ano é o ano que a verdade virá à tona. E a busca pelo autoconhecimento vai ser algo importantíssimo para você se você der esse passo. Porque a sua verdade virá à tona. Né? A palavra do Senhor diz, busque a verdade e a verdade vos libertará. E qual é a verdade que você carrega sobre você? Qual é a verdade que você carrega sobre a sua história? Sobre a sua origem? Sobre a sua família? Hoje existe um exame genético que mostra tudo aquilo que o seu sangue traz. Ou seja, as doenças que possivelmente você pode ter, as doenças que a sua hereditariedade já tiveram, os riscos que você pode que você está exposto a ter, tudo aquilo da sua saúde dentro da sua genealogia, a história do seu pai, da sua mãe, a sua história, dentro disso tudo, tá tudo aí no seu DNA, no seu sangue, e hoje a ciência já pode mapear tudo isso. E aí, se o meu pai foi lá do outro lado do mundo e teve um filho lá do outro lado do mundo que ninguém nunca soube, e ele voltou para casa, né? E ele lá, meu irmão lá do outro lado do mundo faz esse exame e eu faço também, eles conseguem identificar que há mais pessoas nessa família. Então, olha o avanço da ciência, o quanto está grande a tecnologia para nos mapear o nosso sangue, o nosso DNA, a nossa genética. E você aí, em 2026, com medo de olhar para suas dores, para suas feridas e para os ciclos que você vem repetindo através da história da sua hereditariedade. Olha como é urgente que você tenha clareza sobre a sua vida. Olha como é urgente que você se posicione sobre quem é você e que você busque a verdade daquilo que você traz. 2026 não é um ano para você ficar parado. 2026 não é um ano para você empurrar com a barriga. 2026 é um ano para mudar a sua vida. E mudar agora significa 9 anos à frente de alinhamento, de posicionamento, de clareza, de verdade, de prosperidade. O que você plantar em 2026 vai fortificar e frutificar a partir dos próximos anos. O que você plantar em 2026 vai se intensificar a partir dos próximos anos. Então, aquilo que você repetidamente fizer em 2026 vai acontecer. E aí, se eu puder, enquanto terapeuta, enquanto ser humano, enquanto amigo, te dar uma dica acabe com a sua procrastinação. Acabe com os seus pensamentos destrutivos e busque dentro de você algo bom. Busque dentro de você a realidade de algo que venha mudar a sua situação.
Porque a partir do momento que você plantar sementes boas, essas sementes vão frutificar e serão intensificadas a partir deste ano. Respira fundo aí. Respira fundo porque nós vamos fazer um exercício. Prestaram atenção em tudo que eu falei? Vocês estão tão quietinhos aí do outro lado? Prestaram atenção em tudo que eu falei? Então, bora lá. Que eu não quero que você fique indecisa nesse ano, não quero que você procrastine, não quero que você seja reativo, eu quero que você conduza a sua vida, né? Não quero que você simplesmente reaja ao que vier a acontecer, eu quero que você conduza a sua vida. E você conduzir a sua vida é necessário você ter coragem. Coragem para dizer sim, para buscar ajuda, para modificar. Coragem para se estudar, se entender. Então, bora buscar essa coragem para você conduzir a sua vida e não simplesmente reagir. E aí eu te pergunto, você está reagindo ou você está conduzindo? Você é aquela pessoa que toma a frente e conduz a sua vida, não a vida dos outros, né? Porque tem gente que não cuida da própria vida, mas está cuidando da vida de todo mundo aí para fora. Eu quero saber na sua vida, você está conduzindo de fato a sua vida? Ou você só está reagindo ao que os outros estão fazendo? Reagindo ao trabalho que eu não gosto, reagindo ao relacionamento que eu não sou feliz, reagindo à briga dos meus filhos, reagindo a, sei lá, meus pais, meus vizinhos, não sei qual é o problema que você traz. Todos nós temos dores, feridas, ciclos para rompermos. O quanto você está disposto a fazer isso? Qual é o tamanho da sua coragem neste ano para resolver a sua vida? Eu desejo que a sua coragem seja gigante, da mesma forma que é a força que tem dentro de você, que talvez você não conheça, que talvez você não saiba, mas ela está aí dentro. Tenho certeza absoluta. Você só precisa se permitir e se conhecer. Porque a permissão sem o autoconhecimento vai te levar para caminhos que talvez não sejam os caminhos que você queira. É como se você tivesse com um mapa na mão. Quando você tem um mapa na mão, o mapa não te leva até o destino. O mapa te direciona até o destino. Só que se você não tem um mapa na mão e você quer ir a um destino, o que acontece? Você se perde. Aí você tem que ir parando e perguntando para os outros e os outros vão direcionar e conduzir a sua viagem. Agora, a partir do momento que você tem um mapa na mão e que você sabe como chegar naquele lugar, quem conduz a sua vida é você. É isso que o autoconhecimento te dá, a possibilidade de conduzir a sua vida. Então, respira fundo, fecha os seus olhos agora neste momento, esteja totalmente consciente e repita junto comigo. Senhor Jesus, Deus Pai querido, Deus de bondade, Deus de luz, Deus de amor. Que 2026 eu seja exatamente aquilo que o Senhor espera de mim. Que eu tenha coragem de me olhar, de buscar a minha verdade, de me entender, de profundamente buscar as respostas que estão dentro de mim. Que em 2026 a velocidade da criação de algo bom seja potencializado em minha vida. Que em 2016 eu tenha coragem de me posicionar diante das situações que irão acontecer. Que em 2026 eu tenha clareza daquilo que o Senhor quer para mim e de quais são as atitudes, os atos, os pensamentos e as palavras que eu devo proferir, a forma como eu devo agir, alinhado ao seu propósito para a minha vida. Respira. Que em 2016 eu tenha autonomia sobre os meus atos, que eu tenha consciência e clareza de quem eu sou
e aonde eu quero chegar. Que em 2026 eu tenha um alinhamento com a verdade, sendo clara e consciente, sendo coerente em tudo aquilo que eu pensar, disser e fazer. Que a partir de agora, Deus, o Senhor me capacite para estar em 2026 e ser próspera e abundante. Que eu tenha permissão para vivenciar o melhor de 2026. Que esse seja o ano da minha transformação, aqui e agora. Assim é. Está feito, está feito, está feito. Respira. Bora para 2026? Eu falei 2016, Cristina? Você sabe que eu tô com 2016 na cabeça? Bora para 2026 cheio de energia. Opa, minha bateria tá acabando. Bora para 2026 cheia de energia, vivacidade, produtividade, coragem e abundância, mas fazendo tudo com muito amor, né? Com muita coragem de se permitir as mudanças que serão necessárias nesse ano. Que delícia essa volta da terça terapêutica. Gostoso, né? Falei 2016, desculpa, tá, gente? 2026. Se vocês quiserem, daqui a pouco a live está salva. Se vocês quiserem voltar, voltem aqui para fazer esse exercício novamente. Não esqueçam, sabe, de ter o caderninho de vocês aí à mão, porque 2026 vai ser um ano, já é um ano, que vai exigir de vocês o autoconhecimento. Então responda, sabe, todas essas perguntas que eu fiz para vocês. Quando você tiver um tempinho, volta aqui nessa live e responda todas essas perguntas. E haverão muitas outras perguntas para você responder neste ano. E eu desejo estar aqui com saúde, com fé, com alegria, com disposição e colocando os meus conhecimentos, os meus entendimentos e todos os meus estudos à sua disposição. Bora lá ver o que vocês estão escrevendo. Tamo junto, bora. Prosperidade, abundância, coragem, verdade e posicionamento. Isso aí, Deus te abençoe grandemente sempre. Amém, amém, amém. Você é incrivelmente maravilhosa. Nós somos, Cristina. E Deus é maravilhoso para potencializar aquilo que nós temos de melhor. Então, um 2026 cheio de muita energia, de muita coragem, de muita vivacidade para você viver o que há de melhor neste ano para você, para sua vida, para sua família e para as pessoas que estão ao seu redor. Gratidão por este momento. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe seus sonhos, sua família, seus projetos. Que Deus abençoe sua casa e faça dela um lar. Que Deus abençoe seus dons e seus talentos através do seu trabalho. Que Deus abençoe o seu dia, sua semana, o seu mês e principalmente que Deus abençoe o seu ano. Nós nos vemos por aí e terça-feira que vem, mais uma terça terapêutica. Gratidão.